الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. Allah subhanahu wa ta'ala é aquele que te vê, aquele que te controla quando ficas em pé na oração e quando te movimentas no meio dos prostrados. Quando falamos de posições e movimentos do salat, é muito importante termos em conta uma coisa que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou aos muçulmanos. Uma vez, o profeta sallallahu alaihi wasallam estava na mesquita e entrou lá um muçulmano. Entrou um homem que fez 2 unidades de salat, portanto fez 2 rakates de forma rápida, de forma precipitada. Mas ele fazia aquilo porque toda a pressa era de ir cumprimentar o profeta sallallahu alaihi wasallam. Então o homem fez salat rapidamente e foi dar salam ao profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta retribuiu o salam, respondeu o salam. Ele disse: Irja fasalli fa innaka lam tusalli. Tipo, já respondi o teu salam, mas tens que voltar a fazer o salat porque não fizeste salat. O homem foi pela segunda vez, fez o mesmo salat, veio cumprimentar. O profeta retornou o cumprimento. Ele disse de novo: Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Volta a fazer o salat porque tu não fizeste salat. O homem foi pela terceira vez. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse de novo a mesma coisa. Aí o homem disse: Ya Rasulallah, walladhi ba'athaka bil haqq. Eu juro por Allah que te enviou com a verdade do Islã, que eu la uhsinu ghayraha. Não tenho outra melhor forma de fazer o salat além daquela forma que você está sempre a corrigir. Então, fa'allimni, ensina-me como fazer o salat. Para mim, o salat é aquilo. Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam começou a lhe ensinar como fazer o salat. Este ensinamento eu vou resumir em uma única palavra. O hadith é longo. O que o profeta sallallahu alaihi wasallam quis lhe ensinar não são os movimentos do salat, não são as posições do salat, que o homem sabia aplicar essas posições, aplicar esses movimentos. O que o profeta sallallahu alaihi wasallam quis lhe ensinar foi a moderação, a calma, a serenidade no salat. Porque em cada passo do ensinamento ele dizia: hatta tatma'inna. Se você estiver em pé e chegar o momento de mudar de posição, de pé para a inclinação, do qiyam para o ruku', ao chegar no ruku', hatta tatma'inna raki'an, mantenha-se calmo, mantenha-se sereno, faça a inclinação até que todo o seu corpo fique calmo. Só depois daí é que podes levantar. E ao levantar, hatta tastawiya qa'iman, mantenha-se calmo em pé. Não levante para logo descer. Não levante para logo baixar. Mantenha-se calmo. E quando fores a praticar a prostração, não abandone o chão até que você fique calmo. Este é o único e principal ensinamento que o profeta sallallahu alaihi wasallam quis inculcar na mente deste homem. Se você fizer com pressa, se você fizer precipitado, o seu salat não é salat. A prova está aqui. O profeta sallallahu alaihi wasallam está a dizer ao homem: Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Volta a fazer o salat porque você não fez o salat. Salat é calma, é tranquilidade, é moderação. E essa moderação vai representar a sua atenção, a sua sinceridade. Se você está, está ciente de que estou diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Esse aqui é o salat. E na verdade é isso que nos falta nos nossos dias. Temos muitos musallis, temos muitos oradores, mas que não oram.
na base deste hadith, oradores que não oram, porque é tudo às pressas, é tudo às correrias. Salat é calma. Em frente nós vamos descrever o salat do profeta sallallahu alaihi wasallam e você vai chegar à conclusão que sim, no formato, nos movimentos, é o mesmo salat que fazemos, mas na precisão, o nosso salat deixa muito a desejar. Se comparado ao salat do profeta sallallahu alaihi wa alihi wasallam.